Oiê! Bom, esse vídeo é um vídeo que vai estar como não listado, né? Ou seja, não vai estar publicado no meu YouTube, porque realmente é um vídeo que eu faço aqui a pedido de algumas pessoas que têm já alguma experiência com psicodélicos, né? E que gostariam de ter uma ideia de um trabalho terapêutico, né? Com essas medicinas, né? Principalmente hoje eu quero falar sobre os cogumelos mágicos, né? Cujo princípio é a psilocibina, né? Diferente da ayahuasca, que o princípio é o DMT. Não pretendo aqui ser especialista, ainda tenho muito para estudar, né? Em relação a essas duas medicinas, né? E eu quero me aprofundar cada vez mais. Desde 2018, né? Eu venho tendo experiências com ayahuasca, muitas experiências, né? Foram muitas vezes que eu consagrei a ayahuasca, tanto em grupos quanto individualmente, né? Num processo realmente terapêutico e com experiências, às vezes, extremamente frutíferas, né? Dentro do que me trouxeram, de como foi a condução, e com outras experiências bem ruins, né? Também, inclusive trazendo retraumas, né? Então, como tudo na vida, né, as medicinas da floresta, né, os psicodélicos naturais, é importante frisar isso, né, a gente tem vários tipos de psicodélicos, é, e o ayahuasca, né, e o cogumelo mágico são psicodélicos naturais, tá? E isso faz, sim, bastante diferença, né, quando a gente fala sobre isso. É, É um lugar assim bem delicado porque, por um lado, a gente tem uma visão, né, a gente tem uma tendência infantilizada, coletiva, de romantizar as coisas, né, de querer que tudo seja colorido. Mas veio para mim, inclusive, né, um insight ontem, né, em relação a isso, né, que eu sempre falei, né, a vida é leve e colorida. E o cinza também é uma cor. O preto também é uma cor, e são cores que normalmente a gente relaciona, né, a lugares mais densos, né, de frequências mais baixas. E dentro do trabalho com as medicinas, a própria medicina nos mostra isso, né, e é o grande desafio do trabalho com os psicodélicos, é justamente esse mergulho total dentro desse universo interno que tem todas as cores, inclusive o cinza, o preto, o verde musgo, né, o pântano. E então tem várias linhas, né, de pessoas que estão trabalhando com as medicinas da floresta que são seitas, que às vezes são trabalhos de pessoas que usam aquele processo para manipulação, né? Muitas pessoas que estão num lugar de vaidade espiritual, de que sabem a verdade absoluta e de que aquilo que elas viram é a verdade para todos. Então a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente vai buscar, né, esse tipo de acesso a esse tipo de medicina também, né? Então, assim, a questão, né, do que é o veneno não é só a dose, é a forma também, é o formato, né? É a responsabilidade, é a maturidade de quem conduz aquilo. Se a pessoa não tem maturidade, se ela ainda está repleta, ela, de toxinas, se ela está usando aquele instrumento, né, aquela ferramenta, aquela medicina para se sentir poderosa, por acessar coisas ocultas que o outro não acessou, e porque ela acessou, ela sabe mais, ela é mais poderosa. Fazer o trabalho com essas pessoas vai te levar para uma bad trip, sim. Ou vai te levar para uma alienação maior ainda de si mesmo. Então, por isso que eu fui buscar para fazer o trabalho com os cogumelos uma pessoa que chegou para mim através de uma indicação, que é uma pessoa que realmente eu percebi conversando com ela, né? Um outro nível de consciência, um outro nível de maturidade e de preparo técnico, inclusive, que para mim é muito importante para trabalhar com os cogumelos.
E o que eu quero trazer aqui é para quem já é usuário de cogumelo e que talvez venha utilizando só como algo recreativo, ou talvez esteja com a intenção e tentativas de usar de forma terapêutica, né? Eu quero trazer como que foi a condução dela, tá? Nesse processo. É óbvio que o ideal é sempre ter alguém capacitado, preparado para te acompanhar nesse processo como terapêutico, tá? Fez toda a diferença para mim. E para todas as pessoas que estavam no lugar onde eu estava. A gente estava em 6 pessoas nesse trabalho, né? E que eu fiz ontem. Então tá muito fresco, mas ao mesmo tempo tá muito ainda confuso, muito difuso, mas eu senti mesmo assim de trazer hoje, né, para vocês. É, Então, assim, para mim era muito importante, depois de tudo que eu vivi com a ayahuasca, e até mesmo do que a própria medicina me trouxe, encontrar uma pessoa que realmente fosse capaz, né, de me guiar de uma forma que eu me sentisse segura, né, já que eu venho de uma história de muitos abusos, né, de contato com muitas pessoas manipuladoras, né? Eu sempre assim fui muito ingênua e faz pouco tempo que eu realmente abandonei essa mulher ingênua, que eu retomei essa mulher selvagem que eu sou, que todas que nascem, aliás, todos nós, não só mulheres, homens também, né? A gente vai perdendo o instinto, né? As camadas civilizatórias que são impostas pra gente, elas fazem com que a gente se afaste do nosso instinto, né? Freud dizia que a gente não tinha instinto, que a gente só tem pulsão. Eu já não acredito nisso. Pois é, eu que me vire para conseguir postular isso. Mas eu sinto que a gente tem instinto. E ontem, com a ação dos cogumelos, eu senti esse instinto. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu virei bicho. Foi bem tenso. Mas enfim, não vou trazer muita coisa sobre como foi o processo, porque eu pretendo de fato, né, criar aí um conteúdo para um livro mesmo, né, dessas experiências, desse estudo, a partir de agora. Que agora tá ficando mais claras as coisas para mim em relação a esses psicodélicos, né? A verdade é que a gente vai engatinhando igual um bebê, né, no processo, né? A primeira vez você acha que, nossa, entendeu tudo, não entendeu nada. Então, assim, são 6 anos, né, que eu tô nessa trilha. E foram 6 anos necessários com a ayahuasca para que eu agora buscasse o cogumelo. Enfim, é... tô falando aqui conforme eu vou sentindo, tá? Pode ser que fique bem longo isso, então é só para quem realmente tem interesse, né? E eu só estou compartilhando com quem tem interesse. Se você quiser compartilhar esse link, pode compartilhar, desde que seja uma pessoa que já teve experiências com cogumelo ou alguém que esteja realmente decidido a ter, tá? Então tem que ser alguém que de alguma forma já está nesse processo. Não é uma coisa para a gente sair distribuindo, sair falando para todo mundo. Tem que ter muito cuidado, né? E isso veio muito para mim ontem também, né? Através da medicina. A gente tem que ter muita responsabilidade na partilha dessas coisas, né? E assim, entender quem está pronto. Não querer socar ali, você tem que, não. Porque eu demorei 6 anos para fazer o mergulho que eu fiz ontem e que foi maravilhoso, no sentido, não que, né? Maravilhoso porque eu fiquei rindo o tempo inteiro, feliz, não. As pessoas pensam no cogumelo mágico dentro do campo recreativo, todo mundo que fala do cogumelo mágico fala de alegria, de diversão, mas é porque não estão usando o cogumelo para aquilo que ele realmente veio, né? Assim, ele quer que as pessoas acessem o seu poder. Mas normalmente as pessoas começam nessa brincadeira, né, de usar o cogumelo só para uma distração a mais. Mas em algum momento elas vão ser cobradas, todas, né? Então, assim, é uma forma do cogumelo atrair essa galera, entendeu? Mas não tá errado. E isso veio também muito forte, não tem nada errado. Tá tudo onde tem que estar. Inclusive o caos, as doenças, os vícios, tá tudo onde tem que estar. A gente só precisa ter essa clareza
e entender qual que é o nosso trabalho individualmente em relação a essas coisas que estão onde tem que estar, mas que ao mesmo tempo o nosso trabalho é mover essas coisas de um ponto A para um ponto B, que aí cada um vai ter a sua missão. Enfim, isso também não vou entrar em detalhes, porque isso para mim também veio ontem muito claro, mas é um outro ensinamento que vai para o meu livro também. Então vamos lá, tentando ser prática agora, né? Para mim a diferença, né? Você fala, qual é a diferença do ayahuasca para psilocibina? Eu pensei muito para falar sobre isso, para começar a falar sobre isso, sem cair no equívoco de dizer isso é melhor, isso é pior. Até porque eu sou muito grata à ayahuasca. Muito grata. Desde 2018, ela tem me mostrado muita coisa, essa medicina. Ela tem me conectado a muitas pessoas incríveis, a muitas jornadas incríveis internas. E incríveis são tanto essas jornadas da luz quanto da sombra, né? E ela sempre foi muito amorosa quando eu estive em lugares de pessoas realmente comprometidas em usar a medicina para aquilo que ela realmente veio, né? E não para ser o benefício próprio, né? E que infelizmente vai para o campo também financeiro, né? E de poder, né? Tem sempre uma busca de poder em alguns lugares, né? Então, nos lugares que não tinha isso que eu fui, eu sou muito grata. E ela foi me preparando para que eu pudesse fazer a travessia que eu fiz ontem com os cogumelos, né? Então, os cogumelos eles vieram depois, por quê? Porque sim, eu tinha um longo processo de muitas coisas que eu precisava romper e que a força necessária para romper muitas camadas que eu tinha de dor, sofrimento, trauma, é, assim, o mais profundo do meu trabalho de autoconhecimento era a questão do corpo, por conta dos abusos e tudo mais, né? E o ayahuasca, ele te leva muito para um lugar muito mais elevado, né? No sentido sutil. E não sutil da experiência, mas sutil dos lugares que você vai dentro das viagens astrais que a gente tem. A gente sente no corpo, mas a gente sente no corpo desconforto, né? Assim, o corpo ele não pede tanto trabalho no trabalho com a ayahuasca, né? Você consegue, eu conseguia, né? Assim, nos últimos eu conseguia, na verdade, praticamente todos, né? Geralmente os lugares onde você vai fazer o ritual do ayahuasca não se permite muito que você expresse aquilo que você sente de expressar, né? Então, assim, normalmente os rituais de ayahuasca você não pode sair gritando, gemendo, falando palavrão, xingando, dançando, batendo, né? Então, sempre um lugar mais contido dentro desse lugar do corpo, né? Da expressão do corpo. E geralmente, em alguns lugares, no final, eles liberam para dançar, para tocar um tambor, tarará, né? Mas o que esse corpo quer expressar não tem espaço normalmente nos rituais de ayahuasca, né? Às vezes a dança é liberada, né? Mas se alguém começa a gritar, não sei o quê, vem alguém e pede para você diminuir para respeitar o outro, né? É, E é um processo. E de fato a medicina não traz muito isso, né, do ayahuasca. Para mim não trouxe, né, desse desejo de fazer coisas com o corpo, de falar, de gritar, de xingar, né, no máximo chorar, às vezes um pouco mais alto, mas nunca nada, né, desse lugar da fala, da expressão da vida através desse corpo, através dessas cordas vocais, né. E já com cogumelo foi para mim exatamente o lugar que veio ontem. E foi um ambiente dentro desse processo terapêutico onde eu podia fazer isso, onde era permitido para todos que estavam ali fazer o que sentissem de fazer, né? Que as duas guardiãs que estavam ali, duas mulheres incríveis, é, realmente incríveis, é, elas pode vir, deu o que vier, deixa vir. Tá com vontade de bater? Pede que a gente pega uma almofada. Tá com vontade de gritar, grita. E aí cada um tinha um headset, né?
para poder ficar com a música, né? A gente tem uma música ali acompanhando, então eu ficava com o headset, uma venda, né? Assim, para poder ficar internamente mesmo, não ficar olhando o que o amiguinho tá fazendo, né? Não se distrair muito com esse lugar do fora, né? De realmente fazer uma viagem interna. É, mas tudo era permitido. Então, para vocês terem ideia, tinha um laguinho com umas carpas. Depois eu entrei no lago. Eu precisava entrar no lago, eu precisava, eu precisei muita coisa ontem, né? E tudo eu pude fazer, né? E muito interessante ela trazer que assim, muito do que os outros trazem, por mais que a gente esteja com headset, às vezes você ouve, às vezes você sente, né? Tipo um cara do meu lado assim que ele estava completamente descontrolado, assim. E elas precisaram meio que ficar fazendo um ringue para segurar ele, que ele estava assim, né? E foi muito interessante, né? Então elas falavam assim: entenda que se o processo do outro te incomodar, na hora que te incomodar, você pergunta por que que tá te incomodando. Se o outro está gritando e você está incomodada que o outro está gritando, será que você não quer gritar também, né? Se o outro está chorando compulsivamente e você está incomodada porque ele está chorando compulsivamente, será que você não quer chorar também? Se o outro está batendo e aquilo te incomoda, será que é porque não tem uma parte sua que também quer bater? Enfim, tô misturando tudo. E algum dia eu vou organizar isso daqui. É, Vamos lá. Então, assim, como que foi o procedimento? Vou tentar focar. É, é uma mulher que é uma psicóloga, né? E que ela tem formação em terapia assistida com psicodélicos no Canadá. E hoje ela mora na Costa Rica. É, Então ela vem de vez em quando para o Brasil, né? E quando ela vem, ela abre agenda, né? Mais ou menos aí de um mês, né? Acredito que ela fez os 4 sábados de dezembro, né? Que ela fez esse atendimento, né? De grupos de no máximo 10 pessoas, né? Em casas parceiras, né? Lugares parceiros assim que recebem ela para fazer esse trabalho, para conduzir esse trabalho. É, Primeiro, né, eu recebi, né, de uma pessoa, e recebi a indicação dela, e foi muito interessante, porque foi uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, e de repente a gente conversando, né, sobre psicodélicos, né, porque ele também está aí numa jornada de estudo, né, e no caso dele, principalmente com a psilocibina, ele nunca teve experiência com ayahuasca, ele só teve experiência com o DMT, que é o DMT em vapor, né, que tem uma forma de usar o DMT que ele age muito rápido, né? É o mesmo princípio ativo da ayahuasca, mas de uma outra forma de uso que eu particularmente nunca tive interesse, né? E não tenho nenhum interesse em fazer o uso dessa forma, né? Porque ele falou que é uma ação muito rápida, mas muito assim, é um mergulho, né? E traz alguns insights, algumas coisas, mas é um processo muito rápido, muito, né? E eu realmente não estou buscando isso, né? Eu gosto desse processo lento quando a gente utiliza psicodélico, né? Que nem ontem o processo mesmo com a medicina, né? Dessa viagem, assim, demora em torno de 3 horas e meia, 4 horas. Saúde pra mim. É, então eu gosto disso, né? Eu gosto desse processo mais, né? Mais longo, porque é muita informação que vem nesse período. Eu tinha a impressão que eu estive lá 2 anos, no mínimo. É, E aí, o que acontece? A gente, primeiro, né? Então, ele me indicou, né? E foi muito interessante porque a gente teve uma conversa e eu falei para ele, né? Ele me falando dos cogumelos, tal, não sei o quê, que, né? Ele até me indicou uma pessoa que vende aqui na cidade que eu moro, em Jundiaí. É um lugar que vende, né? Que tem qualidade, né? Enfim. E eu falei para ele, eu falei, cara, eu quero fazer o trabalho com cogumelo de uma forma terapêutica. Eu quero ter um acompanhamento. Eu quero fazer com alguém que sabe fazer isso de forma terapêutica. Eu não quero chegar em casa e comer um cogumelo e ter minhas tripes sozinha, entendeu? Porque eu quero mergulhar, mas eu sei que é difícil mergulhar sozinha. Na verdade, eu acho impossível, né? Assim, até um certo nível, sabe? Eu acho que pode chegar um momento que eu esteja tão familiarizada com a medicina, né? Tão tranquila,
né, em relação aos lugares que eu vou visitar e tão familiarizada já com o processo, que talvez eu consiga, assim, né, fazer um consumo em casa, sozinha, sabendo, né, todas as seguranças que eu preciso ter. Eu acredito que é possível, mas era a minha primeira experiência. Eu não tinha ideia. Ah, é um psicodélico. Tá, tem alguma coisa ali que é parecida com a ayahuasca, tá, mas eu não conheço mesmo assim, né? Então, com essas coisas, né, que eu não conheço, eu sou muito cautelosa hoje em dia. Antigamente era meio doido, mas maturidade traz um pouco de bom senso. Enfim, e aí a gente conversou e eu falei que eu queria muito fazer, né, mas nesse formato. Acho que deu uma semana ou 2 semanas, chegou para ele, né, a divulgação do trabalho dessa mulher, através de uma amiga dele. E ele falou que na hora ele lembrou de mim. Ele falou, cara, é exatamente o que você está procurando. Olha como que a vida é maravilhosa, né? Eu até tirei uma carta para mim ontem, quando eu cheguei, né, do trabalho. Depois eu vou ler para vocês, que deixar registrado aqui, que foi a mulher que busca, né? E a frase que vem na abertura, né, da descrição da carta é: aquilo que você está buscando também está te procurando. E é exatamente isso que está muito claro na minha vida hoje em dia. Porque é incrível como tudo que chega faz sentido. E que, na verdade, muita coisa já que eu estou perguntando já apareceu. Já está aqui na minha frente, as respostas. Só que eu fico, né? A gente fica nessa, eu tô procurando, e o negócio tá aqui. Tipo, oi! Enfim, voltando. Senão eu me perco. É, E aí, enfim, deixa eu voltar. Aí ele me mandou. Aí quando ele me mandou a descrição que ela faz, eu falei, cara, é isso que eu tô procurando. E na hora, eu falei, cara, eu vou falar com ela agora, né? E aí mandei a mensagem para ela. Enfim, como que funciona, né, o processo? Eu vou chegar lá. É, Primeiro, ela faz uma conversa, antes da gente, de fato, tomar a decisão, né, de participar do trabalho, a gente faz uma videochamada, né, pelo Zoom com ela. E nessa videochamada ela explica, né? Ela explica sobre a medicina, ela tenta entender, né, a nossa trajetória. Então, ela me perguntou muito, né, sobre o meu caminho, sobre a minha experiência, né, com substâncias psicodélicas, sobre o nível de consciência, né, que eu estava naquele momento para tomar a decisão de participar do trabalho, sobre a minha possibilidade de ficar confortável, entendendo que é um trabalho em grupo, né? Que tem um lugar de exposição, tem um lugar ali de estar com pessoas que você não conhece, e que cada um tem o seu processo, e às vezes para algumas pessoas isso é sim, né, impeditivo. Então ela faz uma investigação para compreender o quanto você está realmente preparado para aquilo, por que que você está buscando aquilo, né? Então, uma primeira conversa para essa sondagem, aí ela conta, né, sobre a história dela, sobre a trajetória dela, né, sobre como ela enxerga tudo isso, né? Então, é uma conversa bem gostosa, né, pra gente realmente, cara, eu realmente quero fazer esse trabalho, é com ela que eu quero fazer esse trabalho, eu confio nessa mulher, né, que é mais ou menos quando eu começo um processo de análise, é a mesma coisa que eu faço, né, com as pessoas, eu marco uma entrevista, e eu falo, a pessoa, qual é o valor? Eu falei, cara, não importa o valor, importa que a gente se conecte, né? Se a gente não se conecta, não importa, entendeu? Então, o valor a gente fala depois. O principal é a gente conversar e sentir se a gente se conecta. Pode ser que às vezes não, e tá tudo bem também. Então, eu senti que essa primeira conversa foi muito nesse lugar, né? Tem uma conexão aqui, tem uma segurança aqui, eu sinto confiança nessa energia que tá me recebendo, né? Eu consigo me conectar, eu consigo me entregar. E para ela entender também um pouquinho dessa pessoa, dessa energia que vai entrar naquele campo, né? Para poder também se preparar para aquilo que ela vai encontrar ali, o que vai sair daquela pessoa, né? Pois é. E aí, decidi, enfim, aí ela forma lá um grupo do WhatsApp da galera para ela poder ficar mandando, né, as instruções, o preparo e tudo mais. Então, ela indica pra gente, né? São 24 horas, né? Sem beber bebida alcoólica, sem usar nenhuma droga, né? Também, assim, atividade sexual, café, né? Ela pede para evitar café também.
Acho que o principal é isso, né? E ficar calma, assim, tentar ter um dia, né? 24 horas mais tranquilos, assim, para já ir indo para dentro, né? Para chegar no trabalho mais centrado e tudo mais, né? E só que uma semana antes do trabalho, a gente faz de novo uma outra videochamada. E dessa vez é de fato uma videochamada de preparação, né, pro trabalho. Essa preparação é uma conversa onde é mais investigativa dos processos realmente internos de cada um, né? Então, comigo a gente explorou bastante, né? Ela me fez primeiro assim, o que ela trouxe para mim que eu achei bem interessante, né? A importância de quando você vai fazer esse trabalho com os cogumelos, de você ter uma intenção, né? De você botar uma intenção nesse trabalho, antes mesmo de chegar ali no dia, né? Você ter clareza em relação ao que realmente naquele momento você gostaria que o cogumelo, né, que a medicina te mostrasse, né? E eu coloquei para ela que era em relação ao meu trabalho, né? Assim, clareza sobre como trazer na prática, né, tudo aquilo que eu, ao longo desses anos todos, venho aprendendo, venho executando, é, mas de que forma que eu preciso trazer isso para o mundo? Porque a psicanálise, ela é como se fosse um vaso, não é nem um vaso, assim, a psicanálise é tipo uma substância de uma amálgama, né, para mim, que é uma substância que hoje tem uma maior proporção em relação a outras coisas, mas essa amálgama, ela tá mudando. E a psicanálise, a forma como eu estou trazendo ela também está mudando. E eu tô querendo clareza de como trazer isso para o mundo, né? Que nem essa semana eu fiz um post, né? Que foi para mim uma grande libertação falar sobre isso, né? Onde eu me coloquei como uma psicanalista alegre, que já é uma quebra de paradigma, né? E para mim é muito, por mais que para algumas pessoas seja um lugar de todo mundo bater palma pela minha coragem de trazer e de desconstruir muita coisa, é muito desafiador ser quem eu sou, assim, fazer o que eu preciso fazer no mundo, porque eu sei que eu tenho que abrir caminhos novos, e é isso que eu estou buscando com os psicodélicos, né? Que esses caminhos, que eu sei que também estão me buscando, apareçam, sabe? E que eu aceite esses caminhos. Porque uma coisa é quando a coisa que a gente precisa fazer aparece, outra coisa é quando ela aparece e você abraça. Você tem coragem para fazer aquilo que você veio fazer. E no meu caso, é quebrar paradigmas. É realmente trazer uma forma de trabalho dentro desse campo, né, de saúde mental que é bem diferenciado. Porque ele vai integrar o espiritual e ele vai integrar o corpo. Ele vai integrar tudo. Ele já está fazendo isso. Mas ele vai além nos próximos anos. E eu estou me preparando para isso. Só que é confuso ao mesmo tempo, né? Então eu trouxe para ela essa consciência, né, da minha clareza, né, do pedido para a medicina, dessa clareza, né? De que forma que eu trago isso para o mundo, né? E, e aí o primeiro foi isso, a gente construiu uma intenção, né? E para mim era muito esse lugar realmente, né, do que eu vim entregar e como que eu vou entregar isso para as pessoas que eu ajudo, né, que eu guio. É, E depois a gente falou muito sobre, aí ela falou assim, e quais que são as seus mecanismos, né? Ela falou, né, como eu já me conheço bastante, né, são anos aí de autoconhecimento, né? Ela falou assim, quais que são os seus mecanismos de defesa, né? Então, a primeira pergunta foi a intenção, e depois foi, o que que vai te impedir de chegar, né? O que que vai te impedir, talvez, de conseguir se permitir acessar o que a medicina vai querer te mostrar? Mas não é tipo, ela não vai te dar um livro, ó, lê isso aqui, você já vai saber, né? E não vai vir um letreiro luminoso dizendo, não, é aquela coisa, né? Para você conseguir chegar no baú de tesouro, pensa no Indiana Jones, né? É nesse nível, tá? Daí pra pior. Para você chegar nesse baú do tesouro, que é onde tá essa clareza, né? Esse presente da medicina, você vai ter que atravessar todos os seus medos. Você vai ter que atravessar todos os seus preconceitos, você vai ter que atravessar todos os seus apegos, você vai ter que atravessar todas as suas crenças. E você vai ter que
no atravessar, destruir muita coisa no caminho. Muita coisa que você, até aquele momento, amava. Ou que até aquele momento te definia. Então você vai destruir você. Você vai destruir tudo aquilo que você acredita sobre você. Inclusive a sua visão positiva sobre você. Você vai ter que acessar também partes suas que são monstruosas dentro do julgamento humano, mas que são suas partes. E se você não conseguir passar por tudo isso, você não chega no lugar que você está buscando, ou no lugar que está te buscando. Então, ela trouxe muito, né? Quais são as suas resistências que podem te impedir de acessar esse lugar que você está pedindo para a medicina te mostrar? Você está pronta realmente para fazer essa travessia? E aí eu trouxe para ela quais são as minhas resistências, né? E o que que pode fazer com que ali, né, no caminho, eu crie artifícios, porque é isso. A gente está hiperconsciente nessas viagens, né? A gente não está inconsciente. Então a gente está ali acessando sim o campo inconsciente, mas paralelamente a gente ainda está consciente e existe um lugar operando dessa mente superior, que é a consciência, mas também existe esse lugar do inconsciente que prega peças, né? Então, ele traz muitas vezes padrões, que são os padrões que você está sempre ali repetindo e que vão te desviar da consciência. Então, a gente fica fugindo. A gente consegue fazer isso sob a ação da medicina, mas a gente sofre. Quanto mais a gente resiste à consciência superior nesses processos, maior o sofrimento interno. Com a medicina do cogumelo, não tem sofrimento físico, aquela coisa de vomitar, de não sei o quê, né? Às vezes tem diarreia, né? Que a ayahuasca traz muito isso, né? Essas limpezas. Mas é um desconforto naquilo que está vindo ali na sua mente, né? Você vai para um lugar de limbo ali. Até tipo, tá, não aguento mais. Eu quero ver. Me tira daqui. Me mostra qualquer coisa. Né? E assim, eu aceito que é isso, eu aceito que isso é meu, eu aceito que tá tudo bem ser assim, eu aceito que o outro não tem culpa, eu aceito que o outro tá fazendo o que ele tem que fazer, né? Eu aceito que eu não sou o centro do universo. Então, ela trouxe isso, né? Quais são as suas resistências, né? O que que vai fazer com que você não vá? Ah, e aí eu trouxe para ela quais são as minhas resistências, que eu já conheço todas, né? Ela falou, então, na hora que surgir, você vai ter que estar atenta para conseguir reconhecer que aquilo é distração. E a hora que você reconhecer, você fala para a medicina, tá, você negocia. Não dá para você falar, não, não quero ver isso aqui não tem nada a ver, me mostra a resposta. Não, você conversa ali, internamente. Tá, você tá me mostrando isso, ok, tá, tô olhando, né? Mas agora me fala, de que forma que isso que você está me mostrando me ajuda a ter clareza sobre o que eu estou buscando? Então, você é o piloto, a pilota da parada. E o que acontece quando a gente tem essas experiências no começo, a gente simplesmente deixa fluir, entendeu? A gente solta o comando. E é normal. É igual uma criança que não dirige, que precisa que alguém te comande. Mas depois de algum tempo, né, com experiência com psicodélicos, você aprende isso. Que muitas vezes a própria viagem ali tem uma porção ainda atuando dos seus padrões que precisam ser rompidos. E que naquele momento você precisa ter consciência de que aquilo que também é você, você precisa trocar ideia, entendeu? Para aquilo não te distraia mais, entendeu? Vencer um mecanismo de defesa é negociar com ele, não é lutar contra ele. Porque ele está ali para te proteger. A verdade é essa. Você precisou dele por muito tempo. Mas naquele momento você não precisa, você está seguro. Se você estiver num lugar onde você se sente seguro. Então você negocia, fala, tá, entendi. Você está me mostrando isso. Aham, tá.
mas como que isso vai me ajudar a chegar onde eu estou buscando? Me mostra. Me mostra a conexão, né? Eu não estou conseguindo ter clareza. E eu preciso ter clareza para poder fazer a travessia. Então me mostra. Como que isso que você está me mostrando vai me ajudar a chegar onde eu preciso chegar? E aí você repete a sua intenção. E aí a trip muda. Você vai para um outro lugar. É como se você, ok, esse mecanismo cedeu. Por quê? Porque você negociou com ele, você não brigou com ele. Então, assim, nesse processo, a gente não pode brigar com nada. Esse é o grande desafio. Nada ali está contra a gente. Por quê? Porque tudo ali somos nós. Tudo aquilo que aconteceu ontem era eu mesma. Inclusive, eu tive momentos onde eu me bati. Sim. Mas depois eu compreendi também, né, de onde veio tudo isso. Mas é uma grande viagem. Mas, enfim, sim, eu me bati. E eu realmente ontem, para mim, a palavra era permissão. Tudo que tiver que me atravessar, que me atravesse. Tudo. E foi tudo. Foi exatamente tudo, né? Eu realmente me joguei nas possibilidades ali. E foi maravilhoso. Mas porque eu me sentia segura, né? Porque toda hora que eu precisava, porque eu precisei bastante do suporte das meninas, né? Durante, eu levantava, falei, segura minha mão, por favor. Eu não consigo ficar aqui sozinha. Aí a pessoa segurava na minha mão, eu fechava o olho, continuava ali, e aí daqui a pouco eu mesma tirava a mão e falava, não, agora eu consigo, né? Tive que ir para a área externa, né? Que era uma área linda, assim, toda cheia de natureza, que é onde geralmente para onde eu vou, né? Quando é possível, né? Quando é um lugar que tem natureza, é onde eu quero estar nessas, né? Nesses processos. E aí a pessoa, né? Uma delas sempre ia comigo, né? E ficava ali perto. Daqui a pouco ela via que estava sob controle, né? E aí ela ia cuidar dos outros também, né? Que é um trabalho, aliás, lindo, lindo, né? Dessas mulheres. E então é muito importante isso, né? De você ter clareza sobre as suas intenções, sobre a sua intenção naquele trabalho específico e das suas resistências internas, como que você se protege de você mesmo, né? A partir dessa construção que a gente tem de que a gente tem que se proteger de um monte de coisa, e na verdade não, né? Como adultos a gente dá conta, né? E aparecem lugares, né? Por exemplo, né? Assim, uma coisa que me veio agora aqui para trazer, veio para mim um lugar ali de você também causa sofrimento. E foi muito dolorido, né? Eu lembro que nesse momento eu chorava muito, né? E falava, você fala de não sei o que, mas você também causa sofrimento. Muita gente sofreu por conta do que você fez. E tá tudo bem. Era sempre assim, e tá tudo bem. Era isso que você precisava fazer naquele momento. E era daquilo que aquela pessoa precisava naquele momento. O sofrimento é vida. O sofrimento não é bom nem ruim. Ele só é vida. Você se vingou, sim, várias vezes. E tá tudo bem, porque o sistema precisa de equilíbrio. Enfim, não vou me aprofundar muito, porque realmente é muito profundo isso. Eu preciso colocar em palavras, porque eu nem compartilhei muita coisa no final, eu só compartilhei uma parte assim. E eu falei para as meninas, eu ainda não sei como falar tudo que eu acessei. Mas em algum momento eu. Enfim, então é muito importante isso. E para mim foi uma das coisas que ela falou antes, né, no preparo, né, nessa conversa anterior, das mais importantes, né, de aceitar tudo que vem e compreender o que é um mecanismo de defesa seu e negociar com ele, para que ele deixe você continuar o trabalho. Entendendo que sim, esse processo dessa negociação, às vezes, é bem dolorido.
também, né? E esse dolorido, depois ele vai indo para um outro lugar, justamente porque você vai aceitando que a dor faz parte também. Então você vai sentindo, você vai se permitindo sentir a vida, e a vida é tudo. A vida é absolutamente tudo. Tudo. A vida é amor, mas a vida é ódio também. A vida é alegria, mas a alegria também é dor. A alegria também é dor, é ótimo, né? Será? Né? Alegria é vida e a dor também é vida. E aí, quando você sente isso, que é diferente de pensar isso, porque também isso é outra coisa, né? No processo, quanto mais você se entrega, menos você pensa e mais você sente. Então, ontem eu senti tudo, eu senti vida. Foi a primeira vez, de verdade, na minha vida que eu senti vida, do meu corpo pegar fogo. E de vez em quando do meu corpo ir para um lugar extremamente gelado, porque a vida não é só quente, a vida também é fria, a vida também é morna. Tudo isso é vida. Então, quando eu aceito a vida, eu não brigo mais com ela. E foi o que eu senti ontem, pela primeira vez na minha vida, aos 46 anos de idade. É, mas foram anos de autoconhecimento e, né, 6 anos de psicodélico, né, 6 anos aí de trabalho, de abertura, né, dessas possibilidades nesse outro campo, né, que de fato vai, entre aspas, dissolvendo esse ego, né, e por isso que eu acredito tanto nessas medicinas, mas eu sei do desafio das pessoas saírem do preconceito, até porque é algo que vai libertar as pessoas, e muita gente não quer ser livre. Por quê? Porque ainda são crianças existindo, né? Uma criança não, a criança não quer responsabilidade, né? Enfim. E aí, deixa eu ver se eu consigo ir terminando isso aqui, né? Então, isso eu achei que foi o mais importante. O preparo, né? Assim, também é questão de dose, né? Pelo menos nesse encontro, só teve um cara que tomou 4 gramas, né? Porque ele já toma um tempo e realmente, né, assim, sente que ele precisa no processo dele. E todos os outros, ela preparou primeiro, os 3 primeiras pessoas que estavam começando, ela começou com 1,5 grama, né? Assim, então, o meu, por exemplo, ela fez 1,5, me deu, aí ela esperou dar 40 minutos, aí ela veio e perguntou para mim se eu queria tomar mais 1,5, ou seja, 3 gramas do cogumelo, e sim, né? Eu senti que sim, que eu dava conta ali, né? Então, a maioria ele tomou 3 gramas e foi o suficiente. Teve uma senhora que tomou 1,5 e para ela foi suficiente. Então, o que essa pessoa que coordena instruiu é que sempre a gente comece com 1,5, né? Porque tem gente que não precisa de 3 para fazer o mesmo tipo de trabalho, para ir na mesma intensidade de trabalho, sei lá se a gente pode chamar disso. Então, não tem por que tomar mais de 4 gramas, né? Essa pessoa que tomou 4 gramas é um homem e que já está há bastante tempo, né? Fazendo trabalho com cogumelo e ele falou, é suficiente, né? Então, assim, tomar muito cuidado, né? Porque o problema do cogumelo é que não tem risco de hiperdose, né? De overdose. E aí tem gente que quer descobrir novos lugares que não existem. E aí, para isso, tomam 6, 7 gramas. Não. Então, assim, para quem está começando, faz 1,5 e depois de 40 minutos, se estiver bem, mais 1,5 e é o suficiente para ter aí uma trip de umas 4 horas, que pode ser realmente extremamente rica. E suficiente, essa palavra para mim ontem também veio muito, que tudo era suficiente, que foi uma das coisas do meu trabalho, né? Esse lugar de, em algum momento, entender que é suficiente. Porque sempre existia em mim um lugar de mais, de excessos, né? Que tem a ver com a minha história, né? De vida, enfim, de abuso também, né? Tá? O abuso, ele mexe muito com essa estrutura, né?
tensões internas, dessas pulsões sexuais, que elas ficam completamente descontroladas, né? Quando uma criança é erotizada precocemente, né? E eu trouxe as sequelas disso, né? E que também não é ruim, né? Na verdade, enfim, tem todo um lugar aí também do que aconteceu, né? Do entendimento, né? De que, enfim, não vou entrar nisso, porque senão eu vou ficar aqui uma hora. Mas, enfim, então, assim, para mim sempre foi esse lugar de excesso. Tudo demais, tudo demais, tudo demais, tudo demais, né? Um certo descontrole mesmo, né? E veio muito esse trabalho de, vamos, faz isso, 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 daqui a pouco vinha a medicina, é o suficiente, pode deitar. E, tipo, mas estava tão legal. Ou, tipo, estava tão interessante. Tá, mas é o suficiente. Né? Então, foi muito forte isso, né? Então, assim, a questão da dose, 3 gramas, para quem já tem aí um percurso com cogumelo, é o suficiente para um trabalho terapêutico. Para quem está começando, para conseguir entender a interação da medicina com o seu corpo, começa com 1,5. Outra coisa que eu achei interessante é que ela faz um preparo desse chá, né? Ela macera, né, esses cogumelos. Não sei exatamente como ela faz isso. Depois até posso perguntar para ela, ou talvez tenha até no Google isso, né? E ela faz esse chá, ela prepara com um pouco de limão, gengibre e mel. Então, aliás, fica uma delícia, né? Bem diferente do ayahuasca. Muito mais agradável de consumir esse chá. E aí ela explicou que assim o gengibre é justamente para poder ajudar na questão de qualquer desconforto, né, assim físico, né, na barriga, né, na hora de ingestão, tal, que dê. Então, o gengibre ele ajuda a dar menos desconforto intestinal. O limão, ele quebra algumas moléculas, né, ali do cogumelo e ele faz com que a psilocibina fique mais ativa. E com isso, o efeito, quando você come o cogumelo, né, ali direto, às vezes demora uns 30, 40 minutos, segundo ela. Quando você bota nesse chá com limão, em 15 minutos você já entra no processo, né? Então, isso eu também achei bem interessante. O que mais que eu acho que pode ser interessante trazer para vocês? Sempre que vai fazer um trabalho desse, é importante também que a pessoa se preocupe, quem vai estar conduzindo, e é importante, tá? Que vocês não façam sozinhos, né? Para que realmente tenha esse viés terapêutico, né? De ter alguém que, às vezes, pode ser um amigo que já consumiu, já consome, mas que ele não use, ou use um e-mail só para poder, né? Tipo, ficar ali, ou nem use, na verdade, para te acompanhar, para te dar suporte, para pegar na tua mão quando você precisar, para estar ali para você, presente, sabe? Uma pessoa que você confia. É muito importante, né? Porque às vezes a gente tem que atravessar lugares que são muito ásperos, muito ásperos. E faz toda a diferença atravessar no processo. Mas a gente não consegue sozinho. Não no começo, quando a gente está começando a fazer esses trabalhos, tá? Depois de uns anos, talvez. Talvez, né? Mas eu acho sempre rico, né? Esse processo tá com uma outra pessoa, né? Que esteja ali só para te acompanhar. E para poder depois fazer as trocas, enfim, né? O que for necessário. Então é importante compreender também com essa pessoa o quanto o toque para você é um lugar ok. Porque muitas vezes você está ali precisando de ajuda, mas você não quer que te toque. Tem gente que tem aversão, tem gente que na hora trava. Então nem sempre o toque é bem-vindo. Para outras pessoas, o toque é necessário. Para mim, por exemplo, eu tinha que toda hora estar pegando nelas ali, entendeu? E tinha momentos de muita emoção que eu precisava abraçá-las. É, Eu tive momentos ali bem interessantes, onde eu era minha mãe e um outro que eu era meu pai. E era o meu pai e minha mãe pedindo abraço. E aí elas me abraçavam. Eu vou me emocionar lembrando. Porque foi bem emocionante. Porque não era eu. Era eu chorando pelo meu pai e minha mãe. E eles falando através de mim.
o que eles gostariam de ter falado ou o que eles gostariam que tivessem escutado. É, eu não queria falar do meu processo porque eu sabia que ia vir um. Blé. E, e foi muito importante ter essas pessoas ali, para mim, sabe? Assim, para nós ali, para o grupo, sabe? De poder pedir esse abraço, poder pedir essa mão. É, foi muito importante. Algumas coisas que elas me diziam ali no processo que foram fundamentais, fundamentais, durante o processo. Algumas coisas que eu precisava que elas dissessem. E, enfim, então é muito importante isso. Entender os seus limites, né, dentro desse trabalho, né? Tomar muita água, sempre. Água gelada melhor ainda. A música é fundamental. A frequência da música faz toda a diferença. No Spotify tem algumas playlists, né? Eu vou até perguntar para ela, eu vou dar uma pesquisada, né, em playlists que são indicadas mesmo, porque eu acho que tudo depende, do trabalho que você quer conduzir, né? Porque diferente do ayahuasca, o ayahuasca às vezes tem sempre um tema, né? Que todo mundo vai compartilhar daquele tema, e aí a playlist que eles organizam normalmente é baseada naquele tema, né? E no caso, ontem com cogumelo, não, né? Não tinha tema. Era para realmente cada um fazer a sua viagem ali, né? E aí tinha uma playlist que a gente ficava ali com fone, que aliás eu achei super legal isso. Cada um tem um fone, né? Para realmente ficar ali no seu processo. Mas é fundamental, né? Assim, a participação da música no processo com os psicodélicos faz toda a diferença. Quais músicas que você escuta durante o processo, né? Para onde você vai e como você vai nessa viagem. A música conduz, né? Então, normalmente, uma playlist ela tem que ser organizada para que tenha respiros, mas para que tenha subidas, para que tenha descidas, ou seja, frequências altas e baixas, que diz respeito a esse lugar das emoções, com frequências altas e baixas, né? Mas que tenha respiros, né? Que tenha um lugar ali de respeito também, né? Não precisa ser, porque tem uns processos que eu já fui que pior playlist da vida, entende? Assim, depois eu, nossa, enfim. Então, as músicas que vão ser utilizadas, elas são muito importantes, tá? Extremamente importantes. Bom, o que mais? Outra coisa, né, que já aconteceu comigo com ayahuasca, mas aconteceu no Tantra também, de eu ter tetania, né, de eu fechar a mão e não conseguir abrir, né? Então, ela trouxe que isso de fato acontece às vezes, é uma reação, né, dentro do sistema nervoso que acontece, dependendo dos processos que cada um viveu, né? Vem desse lugar do trauma, é uma expressão de um trauma que está no corpo. Ela falou que ela teve uma questão nevrálgica nessa região aqui. Então, como que a gente lida com isso? Respiração. Então, toda vez que sentir que está entrando em processos, que está tendo um certo descontrole, né? Às vezes fica, né? Porque está entrando em descontrole e começa a respirar curto. E a gente precisa da respiração longa, que vai para o diafragma, que vai para o abdômen. Então, na hora que sentir que está com um processo difícil ali de atravessar, respira, né? Aí tem um método de respiração que ela chama de 4-4-8, que é você. Então, você inspira em 4, segura 4 segundos. Inspira em 4 segundos, aproximadamente, tá? Porque na hora você não vai contar, não. Aí você segura os 4 segundos e solta em 8. E faz isso até você conseguir acalmar, até a sua mão soltar, ou até, sei lá, qualquer coisa que está acontecendo com você desconfortável comece a ceder. Então, o segredo para ultrapassar momentos difíceis nesse processo é sim a respiração, tá? E precisa ser uma respiração longa, né? Uma respiração que entre, né? E a gente oxigena, acho bem interessante isso, né? O oxigênio entra quando a gente expira. Eu tenho que estudar isso, porque ela falou, eu fiquei bugada, né? Por isso que essa expiração é mais longa. Né? Então, é importante isso também, né, para o momento ali de pânico, de ansiedade que pode dar.
né? E até isso serve, inclusive, para quem às vezes passa por processos de pânico e ansiedade, tá? Então, isso também é importante. Que mais, né? Uma alimentação leve sempre, né? Um dia antes, né? De preferência sem carne, de preferência bem vegana mesmo, ou pelo menos vegetariana, né? Sem carne. Evitar também açúcar, né? E aí no dia, só que ela serve o chá, ela bota mel, né? E ela falou que o mel também, né? O açúcar ali, ele também é importante, porque às vezes a gente fica muitas horas sem comer, então ele dá uma energia, né? Então, isso é importante também. Achei interessante que ela falou, né, como que age a psilocibina, né? A psilocibina, né, assim como o DMT, é como se eles desligassem o nosso, é como se eles apertassem o off do nosso ego, né? Mas eu sinto que é parcial, assim, né? É você que vai apertar 100%, é como se você apertasse 50% desligado, sabe? Assim, é como se, na verdade, ela não falou ego, né? Ela falou sobre, mas que é o ego, assim, né? É o nosso módulo padrão de pensar, né? Onde estão as nossas crenças, convicções, padrões, comportamentos. Então, é como se a ação desses psicodélicos, eles desligam isso, né? E aí abre um espaço para criar novas conexões neurais, para poder mostrar para a gente novas possibilidades sobre tudo aquilo que a gente tinha ideias formatadas que faziam com que a gente se limitasse, com que a gente se limite dentro da nossa humanidade, dentro da nossa potencialidade, né? E é isso que consegue abrir espaço para a gente acessar tudo que a gente acessa, que são coisas completamente assim diferentes mesmo sobre nós mesmos e sobre a nossa história. E ela falou que ao mesmo tempo que desliga, né, esse módulo padrão, né, esse painel de controle, distribui serotonina para o corpo inteiro, né? E é o que traz também uma certa euforia da alma, né? E essa euforia da alma, assim, nela, a gente fala euforia, dá a impressão que é alegria, né? E talvez seja também. Mas ela traz vida. E a vida, como eu trouxe em um momento aqui, ela é tudo. Então, em alguns momentos no processo, vão vir tudo aquilo que a gente julga como errado, como ruim, mas que é só vida. E é isso, não. Ai, Jesus, tem que me segurar para não falar o que eu queria falar. Mas eu acredito que o mais importante que eu tinha para trazer, acho que era isso. Então, assim, em algum momento foi importante também, né, uma condução de uma pessoa muito preparada para aquilo, que mesmo que a gente pudesse, alguns ali, continuar na nave, né, e eu era uma delas, ela já foi trazendo a gente para a Terra. E aí, como que a gente faz isso? Comendo, né? Então ela vai, né? Tinha lá a mesa, a gente cada um levou uma coisa, né? E ela também fez algumas coisas ali pra gente. E a gente foi, cada um, né, aos poucos foi indo, né, para mesa comer para voltar, para aterrar, né? Então a comida ela ajuda muito nesse processo com os psicodélicos, né? Você aterra, você vai aterrando devagar. Mas eu ainda fiquei horas, horas sob o efeito, né? Inclusive, a hora que eu fui deitar, dormir, eu ainda estava, era 10 horas da noite. E, e vim dirigindo de São Paulo até, até aqui. Foi até engraçado essa experiência. Mas, enfim, né? Eu cheguei. Então, a comida, ela ajuda a aterrar, né? Ela ajuda a gente a voltar. E ela fez isso, assim, muito consciente, né? Porque se deixasse, algumas pessoas iam ficar ali. Mas ela, não, é todo mundo volta junto, né? Mesmo que ainda com as sensações, né? Com o corpo ainda tremendo, meu corpo tremia muito ainda, eu sentia, né? E aí cada um começou a partilha, né? Quem sentiu vontade, né, de fazer a partilha, trouxe, né, alguma coisa para o grupo, e foi muito rica essa partilha, conecta muito a gente, assim, é muito bonito, assim, esse processo também da partilha. Mas aí o outro falava uma coisa, aquilo mexia ainda, vinham insights, né, assim, no meio da conversa ali, né, então, mas foi importante essa condução de agora todo mundo volta, né, ah, não, eu quero ficar mais um pouquinho, não, todo mundo volta.
Todo mundo aterriza junto, né? E do jeito que tiver, né? Mas uma condução muito amorosa para essa aterrissagem, né? Eu fui a última, né? A sentar na mesa, porque eu tava lá no laguinho tocando tambor. É, pois é, aconteceu de tudo, né? Ah, eu tava enlouquecida tocando tambor, mas na verdade não era tambor, era um futon que virou um tambor, entendeu? Eu até brinquei com ela, a próxima vez um tamborzinho, e ela falou assim, aí ninguém vai fazer viagem nenhuma, né? Você vai ficar tocando tambor aqui até. Falei, vou mesmo, deixa o tambor aí que você vai ver, só vou ficar no tambor a noite inteira. Mas enfim, eu realmente fui a última a aterrissar, mas elas, né, assim, ficaram ali comigo, né, enquanto eu tava ali no lago e tal, aí tem uma hora que eu acalmei, aí eu abracei, né, assim, a, a terapeuta que estava do meu lado nesse momento, muito amorosa. Aí a gente se abraçou, eu chorei, aí foi pronto, agora eu volto. E aí a gente foi para mesa e foi muito rico, né? E aí a gente ficou ali, né? E ela foi sentindo como que cada um estava se sentindo, se estava todo mundo pronto para ir embora, né? E ela falou: só vai embora quando vocês estiverem bem. Ninguém sai daqui se não estiver se sentindo bem para dirigir, né? Principalmente eu, que eu acho que era a pessoa que estava mais longe, se eu não me engano, né? E, enfim, aí eu senti que eu estava bem para ir, né? Para dirigir. Tem uma hora que eu fui no banheiro e olhei para uns. Tinha umas, tipo umas falhas de obra, de sujeira de obra, assim, num lugar, que quando eu estava sob o efeito, eu olhei, né, uma hora que eu fui no banheiro, e aí aquilo lá foi fazendo várias formas, bem psicodélico, assim, né? Isso é bem divertido. E aí eu sentei lá antes de ir embora, falei, bom, deixa eu ficar olhando aqui. Se começar a aparecer uns trens, senão eu não tô pronto para ir embora. E aí não apareceu nada. Eu falei para ela, bom, então agora eu acho que eu tô pronta para ir, né? E é isso, né? E aí eu vim para casa, enfim, e agora a gente vai ter uma sessão, né, de fechamento, né, de elaboração desse trabalho, né? Então cada um vai ter uma sessão com ela via Zoom nas próximas semanas para a gente poder falar, né, individualmente com ela, né, sobre como foi para a gente, e fazer, né, as elaborações necessárias, possíveis, para fechamento mesmo desse processo terapêutico com o cogumelo. Então, é um trabalho incrível. Eu quero poder oferecer esse trabalho em algum momento da minha vida. Não sei quando vai ser, né? Eu pretendo ficar um ano, pelo menos, estudando, né, a psilocibina, estudando os cogumelos, me aprofundando, tendo as experiências, né, com maturidade, com mais consciência hoje, né, depois de uma experiência tão bem conduzida, tão madura, né, tão profissional, porque é isso que eu quero oferecer para as pessoas, né? O ano que vem não, né? Porque o ano que vem vai ser o meu trabalho, que é exatamente assim o que eu pensava com a ayahuasca, né? Assim, eu falei, eu quero primeiro fazer o meu trabalho, eu quero conseguir atravessar realmente até chegar a um nível de falar, agora eu estou pronta para conduzir. E eu não sinto que eu estou pronta para conduzir do jeito que ela conduz, por exemplo, né? São muitos anos de experiência, né? Formação para isso. Talvez eu faça uma formação, né? Aqui no Brasil já estão abrindo algumas, né? Tem 2 lugares que estão tendo formação para quem quer trabalhar com psicodélicos, que na verdade são chamados de enteógenos, né? Porque as pessoas estão tentando diferenciar, porque quando a gente fala em psicodélicos, infelizmente, né? Muita gente vai para esse lugar da droga mesmo, né? E não é sobre isso. É justamente o oposto. É o antídoto para todas as drogas, né? Inclusive as drogas que são as nossas ilusões, né? Desse que a gente forma, né? Enfim. E é isso, né? Eu acho que o mais importante eu trouxe aqui. Então, muita consciência, muito respeito pelas medicinas da floresta. Cada um que acessa essas medicinas é um privilégio, mas esse privilégio ele precisa trazer para a gente a consciência da responsabilidade. É uma grande responsabilidade a gente conseguir instruir as pessoas a usarem de uma forma respeitosa e de uma forma assim como aquilo que é, né? Uma medicina para elevar a consciência e não para se divertir ou para ter poder ou para manipular. Não é para isso que servem as medicinas da floresta. É para o despertar da consciência.
é para expandir esta capacidade dessa consciência, é para ter a sensação, é para sentir. Porque o ser humano, ele sabe pensar, e esse é o problema. Ele pensa muito, né? A gente foi programado, a gente foi educado, né, a partir de um conceito de que o pensamento é o mais importante. E aí a gente foi se distanciando do que a gente sente. E esse trabalho com os psicodélicos é justamente por isso que eu busquei essas ferramentas, porque eu queria sentir a vida de novo, como eu sentia quando eu era criança. Eu sentia saudade. Isso me emociona mesmo. Eu sentia saudade de sentir a vida, porque a criança sente a vida. Mas o que que os adultos fazem com as crianças que estão ali sentindo a vida? Eles bloqueiam. E não por mal, mas porque para eles é dolorido não conseguir sentir mais aquilo. E aí eles privam essas pequenininhas criaturas de sentir isso também. É lógico que existem limites, existem contornos que a gente precisa dar. Mas quais são os limites e contornos que são suficientes? Como que pais recalcados, reprimidos, traumatizados, frustrados conseguem dar permissão para os seus filhos sentirem a vida se eles não sentem? Se eu faço aquilo, né, os meus filhos são a minha réplica, são a minha repetição. Se eu sou reprimido, eu preciso transformar o meu produto, a minha cria, naquilo que eu sou. Esse é o comando, mas não é essa a verdade. Então a gente precisa voltar a sentir para que a gente permita que todo mundo possa sentir também. Que a gente dê conta do que o outro sente, a gente precisa dar conta do que a gente sente. E isso a gente não regula aqui. A gente regula aqui, ó. Mas para conseguir quebrar todas essas camadas que nos impedem de sentir, é muito desafiador. Precisa querer muito sentir a vida. E eu sempre quis muito. Por isso fiz muita loucura. Por isso me joguei em muita coisa que todo mundo olhava e falava assim, você é louca. Mas, cara, eu quero viver. Eu quero sentir. Ah, mas vai doer? Quero sentir. Vai perder? Eu quero sentir. Eu quero dar conta de sentir. Eu quero parar de ficar pensando, 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 tentando controlar tudo, achando que sou eu que estou controlando. Não sou eu que estou controlando. É outro insight muito importante que veio para mim, né, em relação, né, aos psicodélicos. Veio para mim assim de, olha que loucura, né? A gente tem medo de usar os psicodélicos, algumas pessoas, e eu já estive nesse lugar, porque a gente diz que tem medo de perder o controle. Mas é o oposto. É o oposto. A gente não está controlando nada. Quem está controlando é esse painel de controle, é esse ego, é esse inconsciente que está levando a gente para onde quer. E a gente achando que está no controle. A gente não está no controle. E quando você está sob a ação dos psicodélicos, é ali que você tem a chance de, pela primeira vez na sua vida, se sentir realmente no controle. E é isso que faz com que você aceite a vida. Porque você entende que você é a vida. A vida não está fora. A vida não está dentro. A vida está em tudo.
inclusive em você. E a única coisa que a vida precisa de você é que você seja vida, é que você se expresse, é que você sinta, é que você dê permissão para a vida passar. E a vida tem todas as cores, a vida tem todos os sabores, a vida tem todas as texturas, a vida tem aspereza, a vida tem raiva, a vida tem amor, a vida tem morte. E ela só tá pedindo para você aceitar que ela é tudo, que você é a vida, você é tudo. Só que você precisa fazer o que você veio fazer. Porque a forma como a vida atravessa cada um de nós é diferente. Como ela precisa atravessar cada um de nós. E cada um de nós precisa sentir o que que precisa me atravessar para que eu faça parte dessa dança. Não é o que eu quero, é o que a vida quer de mim. É simplesmente permitir. E para isso, o que que a gente precisa fazer? Se desapegar. Desapegar de tudo que foi construído em relação à vida pra gente. Desapegar de todas as ilusões do ego. Desapegar de tudo aquilo que a gente até agora acha que a gente precisa para viver. E desapegar não é se tornar indiferente, muito menos renegar e muito menos rejeitar. É só não se apegar. Posso desejar? Posso, sem apego. E é isso, meus amores. Eu sinto que o que eu precisava trazer, eu trouxe. Se alguém quiser conversar, me chama, a gente conversa. Só compartilhem com quem estiver pronto para escutar, tá? Isso é muito importante, né? Por isso que vai ficar aqui nos não listados, porque eu só quero que chegue para quem precisa chegar, no momento que precisa chegar. E é isso. Beijo grande. E provavelmente as próximas experiências eu pretendo fazer o mesmo, né? Gravar um vídeo, um capítulo 2, né? Do que eu aprendi sobre essas medicinas, né? E espero que vocês consigam despertar e que todo mundo possa sentir a vida, pensar menos a vida, sentir mais. Beijo.